Amém? Vamos dar início ao nosso estudo bíblico de hoje, dia 5 de fevereiro de 2026. Senhor Jesus. Senhor, nós te agradecemos. Senhor, nós te louvamos. Senhor, nos colocamos em tua presença. Buscamos o Senhor nessa noite, baseados no teu precioso sangue. Senhor, nos perdoe de todos os pecados. Senhor, queremos a comunhão com o Senhor. Senhor, ao ler a palavra, ao compartilhar a tua palavra, nós queremos ter comunhão contigo. Não apenas usar nossa mente, mas usar nosso espírito. Senhor Jesus, Senhor, leva-nos a essa comunhão viva, essa comunhão agradável, de alegria com o Senhor. Ó Senhor Jesus, Tu és bom, Senhor. Tu és tudo para nós. Senhor, por isso venha falar-nos a Tua palavra. Senhor, dirija esse estudo bíblico. Nós dependemos totalmente de Ti. Obrigado, Senhor, por toda a oportunidade que o Senhor tem dado a nós. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, semana passada, então, nós não tivemos o estudo bíblico devido ao temporal que caiu, né? E ficamos receosos que os irmãos fizessem um esforço para vir, então nós cancelamos. E hoje estamos aqui para dar continuidade, tá certo? Nós estamos no capítulo 6 de Romanos. Nós vamos compartilhar hoje a partir do versículo 6. Alguma coisa a gente já abordou, mas nós vamos continuar a partir aqui do capítulo 6, versículo 6. Eu vou ler o 5 para a gente retomar, né? Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então li aqui do 5 ao 7, e essa abordagem aqui de Romanos 6 está nos mostrando a nossa identificação com Cristo na sua morte e ressurreição. Logo no começo nós vimos que nós fomos batizados em Cristo e nós falamos que nós fomos imersos em Cristo. Batizar é imergir. Então nós fomos imersos em Cristo, significa que toda a experiência que o Senhor teve agora é transmitida para nós. Nós nos identificamos, nós nos unimos a Cristo na experiência da morte e da ressurreição. Nós não estávamos lá, historicamente falando, não estávamos lá quando ele morreu, quando ele foi crucificado, nem quando ele ressuscitou. Mas o Espírito traz toda essa realidade para nós que cremos no Senhor. Amém. Crer é nos apossar de todas essas experiências. Crer é receber o Senhor com toda a experiência, com toda a obra, com tudo o que Ele realizou para dentro do nosso espírito. Então, o que implica no crer no Senhor Jesus é algo grandioso demais. Nós recebemos o Senhor com todas as suas riquezas. Amém. Aleluia. Amém. Vamos falar um pouquinho dessa questão do crucificar, do morrer e ressuscitar com o Senhor, né? O homem criado por Deus, ele era um homem que deveria estar pronto para receber a vida divina. Como ele receberia a vida divina logo ao ser criado? Comendo da árvore da vida. Mas o homem foi, a mulher, né? Houve uma
astúcia da serpente de Satanás, que levou o homem a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que o Senhor falou para eles não comerem, porque no dia que eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. Morrer não significa tomar um veneno e cair imediatamente, mas é que a morte entrou no homem, a morte entrou na humanidade, e essa morte vem com o pecado. O pecado desobedeceu, pecou, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, entrou o veneno, vamos falar assim, do pecado, a morte passou, o pecado passou todos os homens e a morte é a consequência do pecado. Então, a partir daí, o homem passou a morrer. Passou a morrer, quer dizer, começou a morrer. Começou a morrer fisicamente e morreu espiritualmente falando. O espírito do homem ficou amortecido, a alma do homem foi danificada e o corpo do homem também foi corrompido. Então, as três partes do homem foram afetadas pela queda, pelo pecado. O homem, então, vocês sabem, foi expulso do jardim do Éden, não poderia estender a mão e pegar da árvore da vida agora. Então, agora precisaria cumprir ou satisfazer todas as exigências de Deus, que é a questão da glória de Deus, da santidade de Deus e da justiça de Deus. Então, o caminho da árvore da vida estava fechado. Como é que esse caminho foi aberto? Em Jesus. Amém. Graças ao Senhor. Porque o Senhor cumpriu as exigências de Deus. As exigências da justiça, da santidade e da glória de Deus. Então, essa obra que o Senhor fez por nós, agora nos permite ter acesso a Deus. É como ter acesso à árvore da vida. Então, hoje nós temos esse acesso, hoje nós podemos ter Deus habitando em nosso espírito. Tá certo? Amém. Então, mas o problema do homem, o homem se afastou de Deus, o homem caiu em pecado e o homem tornou-se o velho homem. Queria dizer assim, tudo que se afasta de Deus torna-se velho. E tudo que se torna velho um dia vai desaparecer. A própria terra e céu também foram contaminados com o pecado, e essa terra que nós vivemos, esse céu que nós vemos, vão ser substituídos, vão passar. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, duas coisas aqui, o céu e a terra vão passar. É uma declaração nesse versículo. O céu e a terra vão passar. Outra declaração, a palavra de Deus não passa. Ela é verdadeira e é eterna. Ela tem valor eterno. E a terra e o céu vão ser substituídos por novo céu e nova terra. Graças ao Senhor. Então, nesse novo céu, nova terra, vai habitar plenamente a justiça. E a vida do homem, a vida natural da alma do homem que foi contaminada, essa vida natural do homem é a personalidade desse homem que é o velho homem agora, tá certo? O problema não é e não é, vamos falar assim. A alma foi danificada, sim, mas a alma em si ainda tem as suas faculdades, as suas funções. Quais são as suas funções? Mente, vontade e emoção. Ou seja, eu penso, eu sinto e eu desejo. É isso, mente, vontade e emoção. Se você não tem essas funções, você não é ninguém. Tá certo? Então, graças a Deus, nós ainda temos essas funções. Mas a alma do homem adquiriu uma vida própria, independente de Deus.
quer viver sem Deus, a partir do momento que comeu da árvore, do conhecimento do bem e do mal, então passou a ter uma vida independente. Isso quer dizer, Deus criou a alma, o corpo e o espírito do homem. Mas a alma do homem deveria ser controlada, vamos falar assim, pelo espírito. Mas agora essa alma está independente. E é isso que nós chamamos de vida da alma. Tá certo? Então, eu tenho que... Se eu falar assim, a rigor, né, vamos falar, entenda o que eu estou falando. Eu tenho que negar minha alma. A rigor, se você negar a sua alma, é você não ter mente, vontade e emoção. Rigorosamente falando. Às vezes a gente fala dessa maneira, né? Eu vou negar. Mas o que nós temos que negar é a vida da alma. Essa vida independente que essa alma criou. Adquiriu, se tornou uma vida independente. Então o que nós precisamos negar é a vida da alma. Tá certo? Por quê? Porque ela está sem controle. Ela está agindo de maneira... como é que fala? Sou dono do meu nariz, né? Quem manda em mim sou eu, pronto, acabou, ninguém tem nada a ver com isso. E muitas vezes tem pessoas que falam dessa maneira. Mas quando nós cremos no Senhor, o que aconteceu? O Senhor entrou em nosso espírito. Certo? Então, das três partes, corpo, alma e espírito, aonde o Senhor entrou? No nosso espírito. Como eu falei hoje, né? O nosso espírito deveria ser, ou deve ser, o ponto de partida para conquistar a minha alma e ter expressão no meu corpo. Certo? Agora, se o espírito que entrou em mim não conquistar a minha alma, não dominar a minha alma, quem vai reinar é a minha alma independente. E o meu corpo vai expressar o quê? A minha vida da alma sem Deus, independente de Deus. Não que a vida da alma sempre é grosseira, sempre é estúpida ou violenta ou coisa assim, mas ela sem Deus não está expressando Deus, certo? Ela sem o Espírito estar tomando conta dela, ela está expressando a si mesmo. Então, expressar a mim mesmo, de repente eu posso ser agradável, mas ainda não estou expressando quem eu deveria expressar. Agora, sem dúvida, a pessoa mais agradável que tem é o próprio Senhor, né? Tá certo? Então, é uma coisa assim meio difícil de alguns aceitarem que precisa que a alma deva ser trabalhada. Hoje mesmo estava falando com algumas pessoas. Eu posso reconhecer que a minha alma tem problema. Eu reconheço. Mas eu também posso dizer o seguinte: não mexa com a minha alma. Não é verdade? Eu reconheço que tem problema, mas não quero que você mexa. Não quero que ninguém mexa. Não quero nem que Deus mexa. Então você vai ficar intocado. O Espírito não vai ter lugar para trabalhar. Não vai ter o seu sim e amém para trabalhar em você. E você vai permanecer, embora você tenha Deus no seu espírito, você ainda pode ser como um incrédulo. Tá certo? Os mesmos pensamentos, as mesmas vontades, as mesmas emoções, etc. e tal, como antes. Não permitiu Deus trabalhar, não permite Deus trabalhar em você. Então, quando fala que nós precisamos experimentar a morte e a ressurreição do Senhor, é principalmente por causa da nossa vida da alma, por causa do velho homem. Tá certo? Então, eu dei o exemplo do computador aqui, né? Às vezes o computador pega vírus e você quer mexer ali, mas ele parece que adquiriu vida própria,
Você não tem mais controle, tá? Alguém já teve essa experiência? Já? Então, aí começa a querer entrar na sua conta bancária, não sei o que é. Bom, agora é o seguinte, recebemos o Senhor? Sim ou não? Sim. Mas ainda temos o corpo do pecado ou não? Sim. Esse corpo ainda é habitado e escravizado pelo pecado. O espírito não, o inimigo não toca. Tá ok? Mas o nosso corpo foi injetado esse veneno no nosso corpo. Então, nós temos o corpo do pecado e esse corpo do pecado escravizado pelo pecado produz atos pecaminosos também. Esse corpo do pecado é muito ativo para as coisas do pecado e muito morto para as coisas de Deus. Não tem muita incentivo, né? Vamos falar assim, ele não tem muito estímulo para as coisas de Deus. Para as coisas do pecado, é energizado. Mas para as coisas de Deus, às vezes, é cansado. Reunião, ou ler a Bíblia. Quantas gente fala assim, eu começo a ler a Bíblia e dá um sono. Não é? Está com insônia, mas só ler a Bíblia... Começou a ler a Bíblia, dá um sono. Mas acorda de noite, viu? Vai na geladeira, vai assistir dorama. Vamos ser sinceros, é assim ou não é? É. Isso significa o quê? É o corpo que tem o pecado habitando nele. No capítulo 7 a gente vai ver isso com bastante detalhe. Então o corpo nosso é o corpo do pecado ou é a carne pecaminosa. Romanos 8,3 fala isso aqui, ó. Romanos 8,3, né? Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne. Vamos entender. Nossa carne habita o pecado, a lei veio, mas a lei não conseguia nos ajudar. A lei estava, aqui fala, enferma pela carne. A lei não tinha força para nos ajudar. A lei só exigia, mas não ajuda-nos a cumprir a lei. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Então, nós temos a carne pecaminosa, mas Jesus tinha só a semelhança da carne pecaminosa. Ok? Tá bom. Então, essa é a carne que nós temos. A crucificação do velho homem e do eu não foram realizadas por nós, certo? Não foram realizadas por nós. Foram realizadas pelo Senhor. Mas em Gálatas 5, 24, ok? Diz o seguinte: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então aqui diz que nós é que crucificamos a carne com as suas paixões e concupiscências. Isso quer dizer que eu fui para a cruz? Preguei, depois não tinha nem como pregar, né? Então, não, mas é que nós temos uma iniciativa de ser participantes com Cristo, de aplicarmos a cruz de Cristo na nossa experiência. Então, a cruz de Cristo, quando fala aqui, crucificaram, quer dizer que nós tomamos a experiência de Cristo na nossa experiência, na nossa realidade, no nosso viver diário. Isso é fazer morrer a nossa velha natureza caída. Amém. Romanos capítulo 8.
Romanos 8, versículo 13. Romanos 8, 13, então, diz o seguinte: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Agora que é o foco aqui. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Se pelo Espírito. Por quê? Podemos falar assim de uma maneira bem simples. A cruz de Cristo está no Espírito. Amém. A realidade da cruz de Cristo está no Espírito. Amém. Então, aquela cruz de 2000 e tantos anos atrás, quando eu recebo o Senhor, quando eu recebo o Espírito, a experiência da cruz de Cristo está no Espírito. E essa morte de Cristo na cruz, ela serve para mortificar os feitos do meu corpo hoje. Não é eu pensar, eu não vou fazer. Não, sabe o que você tem que fazer? É estar no Espírito, é viver no Espírito, é voltar para o Senhor, é estar em união com o Senhor, em unidade, em comunhão com o Senhor, e aí você mortifica os feitos do corpo. E aí certamente vivereis. Colossenses fala algo semelhante. Colossenses 3, 5. Colossenses 3, 5 fala assim. Ok? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí vem uma lista aí que precisa morrer. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, e vai por aí. Então, fazer morrer a nossa natureza terrena é aplicar a cruz de Cristo por meio do Espírito. É isso aí. Então, isso é bastante prático, deve ser exercitado, deve ser experimentado por nós cristãos. Tá certo? Não é uma questão de falar, eu não vou fazer. E aí você está usando o seu eu ainda. Tá certo? Mas é você ser crucificado com Cristo e ter uma experiência da cruz de Cristo. É no Espírito que você é capaz de fazer morrer a velha natureza. Amém? Amém. Vamos lá, então. Tem 3 aspectos da experiência da cruz. O primeiro aspecto é o fato consumado por Cristo. Quem consumou esse fato? Quem realizou? Quem completou esse fato? Foi Cristo. Então vamos voltar lá. Romanos 6, 6. Vamos ler novamente. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Gálatas 2, 20. Começando no final do 19. Ok? Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Estou crucificado com Cristo. Então essa experiência é o fato consumado por Cristo. Segundo aspecto é aplicarmos o fato. Acabamos de ler. Gálatas 5:24. Vamos ler de novo. Isso aqui é nós aplicarmos esse fato consumado por quem?
por Cristo. Então, Gálatas 5:24, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Número 3, terceiro aspecto, a experiência de aplicarmos a cruz diariamente. Mateus, amém? Mateus 16. Versículo 24. Então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A cruz serve para quê? É para matar. Então, tomar a cruz é semelhante ao que nós lemos, fazer morrer a nossa velha natureza. Amém. Lucas, capítulo 9. Versículo 21. Não é 21, é 23. 9:23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Hoje, por exemplo, tivemos uma palavra meio ríspida aqui. Alguém falou assim: vocês não vão na Parelli? Aí o dono da caminhonete falou: estou esperando a turma aí. Ó. Aí alguém falou assim: mas é nós que estamos com você e não você conosco. Então, quem está com quem? Aqui fala, se alguém quer vir após, então nós vamos seguir o Senhor ou o Senhor vai nos seguir? Então nós temos que esperar a atitude do... Ele que tem que pegar a caminhonete. Eu estou falando de uma maneira... Para quem não sabe, nós estamos brincando, tá certo? Não teve nenhum problema, não, mas o fato aconteceu, mas não é assim, nada ofensivo. Mas nós estamos seguindo o Senhor ou o Senhor está nos seguindo? Se nós estamos seguindo o Senhor, então eu devo tomar a minha cruz, negar a mim mesmo e seguir o Senhor. É isso que o Senhor está falando. Então não é a minha vida da alma que manda, mas eu nego a vida da alma e eu sigo o Senhor. Amém? Amém? Amém. E aqui em Lucas ele acrescenta esse termo, dia a dia. Lá em Mateus não fala assim, mas aqui fala dia a dia. O que representa isso para nós? Que é de uma vez por todas? Não. Constantemente a gente tem que negar a si mesmo, tem que tomar a cruz, tem que aplicar a cruz para nós efetivamente seguirmos o Senhor. Amém. E não o Senhor nos seguir. Tá certo? Então, fazendo uma comparação. O Senhor é que é o dono da caminhonete. Tá? Ó Senhor Jesus, é uma brincadeira. Voltando lá para Romanos, tá? Voltando para Romanos, então, capítulo 6, tá certo? Nós lemos até o 7, né? Então vamos lá.
Porquanto, o 7 fala, porquanto quem morreu está justificado do pecado. 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu, para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Amém? Amém. Então, nós morremos ou vivemos? Nós morremos para o pecado e vivemos para Deus. Ó Senhor Jesus. Então, o corpo do pecado deve ser destruído, deve ficar desempregado, tá certo? Ó Senhor Jesus. Versículo, quer ver? Vamos ler aqui, ó. Eu marquei aqui. Versículo 18. Uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, a consequência da cruz é que o corpo do pecado fica inativo. Ah, mas esse corpo fica inativo, mas sempre dá um desejo assim. Por isso é o quê? Tome a sua cruz dia a dia. E os que são de Cristo Jesus, crucificar, fazer morrer, é pelo Espírito, aplicando o Espírito. Então, desta maneira é que nós somos libertados do pecado. Amém? Morremos com Cristo e vivemos com Cristo. É um reforço daquela questão da união orgânica que nós já falamos aqui, né? Não é a nossa união com Cristo, não é uma união como essa mesa aqui. É uma mesa, mas como que ela está unida? É porcas, parafuso, cola, tal. A nossa união é como uma união de um corpo. Meu braço participa da mesma vida. Meu pé participa da mesma vida. Certo? Se a gente está com dor em algum lugar, a gente está com dor, a gente fala assim, está doendo minha perna, eu estou com dor. É a perna que está doendo ou é você que está com dor? A perna está doendo, eu estou com dor. O corpo todo sente. Não é verdade? Hã? Não é só o mesmo, é eu. Exatamente. Tá? Então, aqui fala também que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Essa é a vida de ressurreição. Então, a morte, qual que é a morte? A morte do pecado. Não tem domínio sobre ele. Então, a vida de ressurreição ultrapassa a morte e a sua corrupção. É muita coisa, né? O Senhor fez por nós, né? Versículo 11. Vamos lá. 6:11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aqui a gente tem uma dificuldade, vamos falar assim. Então, alguns pensam assim, então tem que me considerar morto, vou me considerar morto. Estou morto. Será que é assim que funciona? Eu acho que o segredo desse versículo está no final dele. Qual que é o final dele? Vivos para Deus. Ainda o outro final, o mais final. Em Cristo Jesus. Deu para entender? Então, nossa experiência tem que ser em Cristo Jesus. Se eu estou em Cristo Jesus, pode considerar morto para o pecado e vivo para com Deus. Então, isso é experiência. Isso é o que nós falamos lá no começo. Imersão, né, Carol? A imersão, certo?
Nós imergimos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Esse termo no Novo Testamento é recorrente. Em Cristo. Em Cristo. Porque podemos falar assim, é um segredo da vida cristã. Tem cristão que quer viver a vida cristã fora de Cristo. Funciona? Não funciona. Mas a vida cristã deve ser em Cristo. Deu para entender? Não é ser em Cristo, é no Espírito. Tá certo? É a mesma coisa. Está no Espírito, você está em Cristo. Você está em Deus. Agora, eu quero viver a vida cristã. Eu vou fazer as coisas cristãs, mas sem Deus, não funciona. Pode ter aparência, mas não tem realidade. E para Deus o que conta é realidade. Por exemplo, nós lemos um versículo hoje, 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, né? Amor não fingido. Então, de repente, você pode ter amor, demonstrar amor? Pode. Mas às vezes é fingido. E quanta gente não finge? Finge ou não finge? Finge. Finge. E aí? Para Deus tem valor isso aí? Não tem valor nenhum. Então, o que o Senhor quer é o amor verdadeiro. Então, tudo para Deus tem que ser genuíno, verdadeiro, real. Amém? Então, a realidade está onde? Em Cristo. Amém. Paulo também falou, vamos ler esse versículo aqui. Filipenses capítulo 3. Eu estava falando sobre esquecer as coisas, sobre lembrar. Eu disse que eu nunca esqueço de nada. Pelo menos que eu me lembro, nunca esqueço de nada. Senhor Jesus. Então, às vezes pode parecer que eu esqueci algum versículo. Filipenses 3, versículo 7. Paulo fala assim, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Olha essa frase aqui. E ser achado nele. Essa frase. Ser achado nele. Aonde eu estou? Em Cristo Jesus. Como é que eu posso me considerar morto para o pecado? Estando em Cristo Jesus. Ser achado nele. Vou continuar. Não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Certo? Então, esse era o desejo de Paulo, ser achado nele. Esse é meu desejo também, irmãos. Quero ser achado nele, em Cristo Jesus. Então, essa é a experiência de estar no Espírito. No capítulo 8, nós vamos ver mais a esse respeito, de estar no Espírito. Tá bom? Versículo 12 de Romanos 6. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Versículo 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Vou comentar esse 14 aqui. Nós já não estamos debaixo da era da lei, do princípio da lei. Hoje nós estamos na era da
graça. Ou seja, nós ganhamos Cristo. Nós ganhamos o Espírito. Ele fez tudo por nós. Ele se deu a nós. Ele é o nosso grandioso presente. Como que nós ganhamos Cristo? O que nós fizemos para ganhar Cristo? Só cremos, né? Assim, é como alguém quer dar alguma coisa para você comer, você nem estende a mão, você só abre a boca. E aí, recebemos. Então, no 12 fala, não reine, portanto. Diante de tudo isso, irmãos, antigamente o pecado não reinava em nós absolutamente? Reinava. Então agora fala, não reine, portanto, o pecado. Não é para reinar mais. Nós devemos aplicar essas experiências. Antes, as exigências do pecado em nós vinham sempre exigindo, né, querendo levar-nos a pecar e tal. E às vezes a gente não tinha como resistir e satisfazer o capricho dos pecados. Mas agora nós temos como resistir. Por isso, não reine mais o pecado em nós. Deu para entender? Esse não reine, portanto, por isso não reine o pecado em vosso corpo mortal. Mas vamos oferecer para Deus os nossos membros como instrumentos de justiça. Agora nós não somos mais servos do pecado. O pecado ainda está em nosso corpo mortal? Está. Mas nós não somos mais servos. Nós temos uma força, uma vida maior dentro de nós que pode vencer o pecado. Por quê? Passamos pela morte e ressurreição. Amém, irmãos? É por causa dessa experiência de imergir em Cristo, de ser achado nele. Então, a lei, como nós lemos aqui, a lei, nós já vimos isso aqui, né, de uma maneira bem clara, que a lei ela foi feita para expor a gente, para demonstrar nossa fraqueza. Realmente nós somos fracos, nós não conseguimos cumprir a lei. A lei nos expõe, mas Cristo nos dá vida. Amém. E Ele é capaz de nos libertar do domínio do pecado. Amém. Aleluia. Amém. Vamos lá para o versículo 15. Eu acho que vai dar para a gente ver até o 18 agora, tá? E daí? É o que está escrito aqui, tá? Tá, não assuste, não. É o que está escrito aqui. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então, para quem nós estamos oferecendo nossos membros? Para quem nós oferecemos, nós vamos nos tornar servos dele. Se é do pecado, a gente vai ser servo do pecado. Agora, se é de Deus, a gente vai ser servo da obediência para a justiça, né? Versículo 17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Outrora, escravos do pecado. Ainda como escravos do pecado, surgiu uma luz no fim do túnel para nós. Certo? Modo de falar, tá? Surgiu a vida de Deus, surgiu Cristo. Cristo se apresentou para nós. Ainda éramos escravos, mas agora nós obedecemos aquilo que nós ouvimos. Algum ensinamento, alguma palavra, o Evangelho, como fala em Romanos 1:16, né? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós éramos ainda escravos, mas um dia nós cremos. E esse Evangelho tem o poder de nos salvar. Então é o que está escrito aqui. Viestes a obedecer de coração, a forma de ensinos a que fostes entregues. Então, irmãos, eu quero falar sobre esses ensinos, sobre essas doutrinas. Essas doutrinas aqui que está falando não é doutrina de homem, não é ensino de homem, é a palavra de Deus sendo ensinada. Amém. É o Evangelho sendo
mostrado para nós. É esse livro de Romanos que está escrito aqui. Essa é a forma de ensino que está sendo dada para nós. Amém? Amém. E nós, qual a nossa reação? Obedecer de coração. Amém. Irmãos, é como eu falei, o Senhor não gosta de nada fingido, nada superficial. Nós precisamos obedecer de coração. Amém. Se nós queremos ver o efeito dessa palavra, se nós queremos ter a experiência dessa palavra, nós devemos obedecer de coração. Amém. Nos entregar a esse ensino, a esse ensinamento. O Novo Testamento é o ensinamento dos apóstolos. E esse ensinamento é o que Deus deixou para nós. E nossa trilha, nossa vida cristã deve estar baseada nesse ensinamento. A Bíblia até usa o termo o ensinamento dos apóstolos. Muitos apóstolos, ou pelo menos alguns apóstolos, vários apóstolos. Mas quantos ensinamentos? É um. Porque é o ensinamento, que é um ensinamento único, concorde, não tem contradição, certo? O Novo Testamento é o ensinamento dos apóstolos, começando com o grande apóstolo Jesus. Amém? Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, meus queridos irmãos, estarmos aqui às quintas-feiras, nos debruçando sobre o livro de Romanos, espero que seja para todos nós a experiência de nos entregar, Amém. de obedecer de coração ao ensinamento que nos foi entregue. Amém. Por um lado foi entregue, por outro lado é um ensinamento a que nós nos entregamos a ele. Amém. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Uma mudança radical da nossa história. Antes servos do pecado, agora servos da justiça. Quem é nosso amo? Quem é o nosso Senhor? Jesus é o Senhor. Não mais o pecado. E aí, como eu falei, no capítulo 7, nós vamos ver esse pecado é como se fosse uma pessoa. É difícil falar assim, o pecado é uma pessoa, afirmar assim dessa maneira categoricamente, mas pelo menos a gente deve entender que é uma personificação do pecado. É o pecado agindo como pessoa. E a gente vai ver no capítulo 7, não vou falar agora, mas a gente vai ver. Amém. Deu para entender? Então deixamos alguns versículos aqui para concluirmos posteriormente o capítulo 6 e entrarmos posteriormente no capítulo 7. Amém? Amém. Ó Senhor Jesus. Amém.